Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou todo o material necessário para esta aula? Você já sabe de cor qual é o material. Você precisa pegar o livro, o lápis e também a sua borracha, tá? Hoje nós vamos falar sobre a adição com reagrupamento. E é importante que você esteja com o seu livro, porque eu quero que você abra ele na página 44, tá? Para você acompanhar junto comigo a explicação do assunto. Então, a explicação do que é a adição com reagrupamento, eu vou mostrar para vocês através de um exemplo que está nessa página. Por isso, é importante que você esteja com o seu livro próximo de você. Então, pegue o seu livro, combinado? Turma, agora que você já está com o seu livro, abra na página 44, tá? E nós vamos fazer a leitura do exemplo presente nessa página. Ele diz assim, na questão 1, observe ao lado as promoções para o almoço. Então, aqui ao lado, ó, tem um cartaz com as promoções para o almoço. Ele diz assim, Ivete almoçou peixe grelhado e de sobremesa pedi uma fatia de torta de morango. Quanto Ivete gastou? Então, veja que o peixe grelhado, turminha, custa R$29, tá? E a torta de morango, a fatia, custa R$13. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos somar, adicionar esses valores para saber quanto ela gastou. Então, o seu livro, ele trouxe aqui um exemplo de dois cálculos. Um cálculo com o material dourado e o cálculo com o ábaco. Então, eu vou explicar para vocês como foi que ele mostrou aqui o cálculo com o material dourado, tá? Então, observe. Então, eu coloquei aqui a ilustração do número 29 com o material dourado. Então, nós representamos este número 29 dessa forma. Veja que o número 29, ele tem duas dezenas, por isso que foi desenhada duas barras, porque nós sabemos que as barras representam a dezena, tá? E 9, que está na posição da unidade, foi representado em cubinhos, então foi desenhado 9 cubinhos. O número 13 foi representado dessa forma. Uma barra, porque ele tem apenas uma dezena, e 3 cubinhos, porque ele tem 3 unidades. E agora, nós vamos somar aí esses valores para descobrir quanto ela gastou. Então, veja, turma. Eu vou pegar essas duas dezenas do número 29 e vou desenhar aqui, tá? Agora, eu vou pegar a dezena do número 13, ou seja, a barra, e vou desenhar aqui também. Veja que agora nós temos 3 barras, que representa 3 dezenas. E 3 dezenas é igual a quanto? A 30, ok? Agora, veja, turma. Nós aprendemos em outras aulas que quando você junta 10 cubinhos desse, você tem uma dezena. Então, 10 cubinhos desse forma uma barra, uma dezena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar 10 cubinhos. Aqui eu tenho 9, então para 10 falta 1. Então, eu vou pegar um cubinho desse, tá? Então, eu vou excluir ele e esses 9 aqui eu vou excluir também. E vou agora desenhar aqui uma barra, porque 9 mais 1 forma 10 e 10 é uma dezena, é uma barra. Então, eu vou desenhar mais uma barra aqui, ok? Então, nós já somamos aí esses valores, tá? As dezenas dos números e também as unidades do número 29 mais uma unidade do número 13. E restou 2 unidades, 2 cubinhos. Então, eu vou desenhar esses 2 cubinhos aqui. Agora, nós vamos descobrir que número nós conseguimos formar com essas peças do material dourado.
Então, veja, turma, cada barra equivale a quanto? A 10. É uma dezena, certo? Então, aqui tem uma dezena, 2, 3, 4. 4 dezenas, tá? E quantas unidades? 2 unidades. 1, 2. Então, a soma do número 29 mais 13 é igual a 42. 4 dezenas e 2 unidades. Essa é a resposta da soma desses números. Então, aí no seu livro, você vai preencher esse espaço onde tem 29 mais 13 é igual a quanto? É igual a 42, como nós vimos aqui esse cálculo com o material dourado. Agora, pessoal, no seu livro, ele está mostrando também o cálculo com o ábaco. Então, eu quero que você olhe para o livro agora, tá? Observe que no primeiro ábaco, ele tem representado o número 29, tá? Aqui está representado o número 29. E ele está adicionando o número 13, colocando uma argolinha na posição da dezena, porque o número 3 tem uma dezena, então é uma argolinha. E na posição da unidade, ele está adicionando 3 argolinhas, porque o número 13 tem 3 unidades, tá? E ao fazer isso, ele percebeu que ele conseguiu formar aí, ó, um número que tem 3 dezenas, tá? E 12 unidades. Então, ele percebeu que na posição da unidade, ele tem uma dezena. Veja, o número 12 tem uma dezena e 2 unidades. Então, ele percebeu que na posição da unidade aqui do ábaco, ele encontrou uma dezena. Então, ele vai precisar fazer uma troca. Ele vai pegar 10 argolinhas aí da unidade e essas argolinhas ele vai colocar na posição da dezena. Se eu tenho 10 unidades, turma, eu tenho uma dezena. Então, ele precisa colocar apenas uma argolinha na posição da dezena. Então, ele vai e coloca essa argolinha na posição da dezena e encontra o valor de 42, tá? Então, ele fez também o cálculo com o ábaco. Quando acabar essa aula, dê uma olhadinha nesse cálculo e perceba como essa troca aconteceu. Combinado? Então, aí, na questão, ele pergunta, ao todo, Ivete gastou quanto, turminha? R$ 42 nesse almoço. Turma, agora, na página 45, nós vamos resolver a questão 2, tá? Ele vai mostrar para vocês o cálculo por decomposição e com o algoritmo usual, que vocês já conhecem muito bem, não é isso? Então, na questão 2, ele diz assim, descubra quantos sorvetes Armando tinha no início do dia. Aqui ao lado tem um balão de fala de Armando, que diz assim, hoje vendi 138 sorvetes e fiquei com 13. Olha só, então nós vamos fazer o quê? Ele vendeu 138 e ficou com 13. Para saber quantos sorvetes ele tinha ao todo, nós precisamos somar esses valores, tá? Então, nós vamos fazer essa soma usando o cálculo por decomposição. Veja que eu já fiz a decomposição aqui dos números. O número 138 está aqui, 138. O número 13, 13, ok? Então, a decomposição já está aqui. E eu já fiz a soma, tá? Porque o seu livro também já mostrou qual é a soma desses valores. Então, primeiro ele somou as unidades, que deu igual a 11, depois as dezenas, que deu igual a 40, e depois as centenas, que deu igual a 100. Agora, nós precisamos somar esses valores e descobrir quantos sorvetes ele tinha ao todo. Então, vamos lá. Turma, veja, observe bem aqui os resultados. Vocês vão perceber que na posição da unidade eu tenho uma dezena, olha só. Aqui eu tenho 11, 11 tem uma dezena e uma unidade. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou pegar essa dezena e vou trazer para a posição da dezena. Então, aqui vai ficar 1, aqui 40 mais uma dezena que eu trouxe daqui, fica 50, não é isso?
e 100. Então, o resultado é 151. Olha só, 151. Uma unidade, 5 dezenas e uma centena, ok? Então, esse é o resultado, 151. Aqui no livro, vocês vão completar as informações, colocar o valor 151 e aqui na adição destes números, 138 mais 13, vocês vão colocar o resultado, que é 151. Agora, nós vamos fazer esse mesmo cálculo usando o algoritmo usual, porque o livro também traz esse cálculo. Então, vamos lá. Olha só, turma. Vamos pegar o número 138, vou colocar aqui ao lado. E vamos somar mais 13, tá? Então, veja que você precisa colocar unidade abaixo de unidade, tá? Dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Só que o número 13, ele não tem centena, por isso que o espaço aqui está vazio, tá? E o símbolo da adição, que é mais. E agora nós vamos somar começando pela unidade. Sempre começa somando pela unidade. Então, 8 mais 3, turma, é igual a 11. Veja que o número 11, ele tem uma dezena e uma unidade. Então, eu vou colocar o 1 na posição da unidade. E a dezena, eu jogo para a posição da dezena, tá? Então, tá aqui, uma dezena. Então, 1 mais 3, 4. 4 dezenas. Mais uma dezena, 5 dezenas. E agora, eu somo a centena. Só tem apenas uma centena. Então, eu vou repetir o número 1. Veja que nós encontramos o mesmo resultado usando o cálculo com o algoritmo usual. Então, você vai preencher essa informação aqui no seu livro, tá? Então, veja, turma, que primeiro nós adicionamos as unidades, olha só, 8 mais 3, tá? Encontramos quanto? 11. Aí, no tracinho, vocês vão colocar o número 11, porque aqui nós encontramos 11, tá? Trocamos 10 unidades por uma dezena, ou seja, o número 11, nós pegamos 10 dele, 10 unidades, e trocamos aqui para uma dezena, tá? Depois adicionamos as dezenas, então nós adicionamos uma dezena mais 3 mais uma dezena, que é igual a quanto? A 5, então aí no tracinho vocês vão colocar o número 5. E no final adicionamos as centenas, apenas uma centena, então nós colocamos aqui o número 1, que representa uma centena. Então aqui vocês vão colocar o número 1. Então, turma, Armando tinha 151 sorvetes no início do dia, tá? A questão de número 3 eu vou deixar para vocês resolverem aí na casa de vocês, combinado? Pessoal, agora abra o seu livro na página 56 e 57. Nessas páginas, nós vamos perceber que a matemática, ela também está presente em textos. Então, nós vamos fazer a leitura aqui da questão e vocês vão perceber como retirar as informações aí do texto. Então, preste bastante atenção, tá? Eu vou ler aqui o texto presente na página 56. Então, acompanhe aí no seu livro. Diz assim: a nota fiscal. Ao realizarmos uma compra, devemos sempre pedir um documento chamado nota fiscal. Nele são informados o lugar e a data em que fizemos a compra. São apresentados os dados do consumidor, as informações sobre cada produto comprado e o total gasto. A nota fiscal é importante caso haja necessidade de troca ou o produto apresente algum defeito. A emissão da nota fiscal também é a garantia de que o lojista está pagando seus impostos. Veja o cupom fiscal que Pedro recebeu depois de fazer algumas compras. Então, veja, turma, que nesse texto nós vimos a importância de uma nota fiscal, tá? Então, observe agora a nota fiscal de Pedro. Veja aí, aqui ao lado tem uma nota fiscal. Tá? Ele comprou alguns produtos e ele recebeu essa nota fiscal. Vou ler a questão de número 1, que diz assim: qual é o nome e o endereço da loja de materiais
para a construção na qual a compra de Pedro foi realizada. Turma, essa informação, ela fica bem aqui, ó, em cima da nota fiscal. Então, a loja que ele comprou se chama Tinguá Material de Construções e o endereço é Avenida Santa Mônica, número 1143, Jaciaba, tá? Então, esse é o endereço e o nome da loja que Pedro fez aí a compra. Na questão 2, ele pergunta: quantos produtos diferentes foram comprados? Quantos reais Pedro gastou? Veja, turma, os produtos são todos esses aqui, ó, que tem a discriminação deles aqui. Então, ele comprou ao todo 8 produtos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 produtos diferentes, tá? E a quantidade de reais que ele gastou está aqui, ó. Total da nota, R$ 1.139, tá? Então, veja que nós podemos encontrar várias informações em uma nota fiscal. Turma, na página 57, você vai resolver as questões dessa página, tá? Observe que na questão 2, ele vai pedir para você completar aqui o valor, o preço dos produtos que a pessoa comprou aqui com essa nota fiscal. Então, você vai encontrar essas informações, olha só, aqui na tabelinha da nota fiscal de Pedro, tá? Então, você vai completar e fazer a soma dos valores. Turma, essa é a atividade que vai ficar para vocês resolverem, combinado? Lembrando que também tem a questão 3 da página 45 do seu livro para você resolver. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido o que é adição com reagrupamento e também espero que você resolva a sua atividade e depois envie para a sua professora. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!